Olá! Você sabia que o líder é a peça central para propagar, para incentivar e para consolidar mudanças no ambiente de trabalho? Você sabe como agir para que essas mudanças sejam realizadas? Qual é a sua opinião sobre isso? Você se sente preparado para liderar mudanças? Bem, eu sou a Erika Reis e é sobre o líder na gestão de mudanças o tema que a gente vai abordar aqui neste conteúdo. Antes de dar sequência, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você assista, curta e compartilhe os nossos conteúdos. A gente tem bastante coisa lá. E além de deixar os seus comentários, ok? Bom, o mundo dos negócios é bastante dinâmico na era da comunicação, onde as informações rapidamente elas são compartilhadas, o conhecimento em si é amplificado e nós estamos cada vez mais sujeitos a diversas transformações no ponto de vista de mercado, de modelo de negócio, de processos, os processos organizacionais, social, econômico, político, tecnológico e ambiental. Em qualquer estágio, a liderança ela é sempre um desafio. Agora, imagine isso somado ao momento em que cada vez mais o trabalho do homem é substituído por máquinas, programações e afins. Num cenário como esse, cada vez mais as habilidades comportamentais elas são necessárias e muito mais valorizadas. Nesse sentido, a habilidade do líder em lidar com todo esse dinamismo e promover a gestão de mudanças de maneira positiva é fundamental para que a empresa obtenha sucesso e sofra menos com o impacto, principalmente com o seu principal capital, que é o humano. Porém, não é fácil. O líder ele deve estar atento a essas transformações. Ele deve estar um passo à frente, pois somente assim ele poderá ter uma visão consistente e o compromisso de diminuir os impactos ao conduzir as mudanças estratégicas e os processos junto às pessoas para garantir melhor que os resultados aconteçam. Bom, gerir mudanças é, em primeiro lugar, você fazer uma gestão, né, e assumir a mudança em si mesmo. E depois mudar a rota da equipe. Encontrar uma nova visão para vocês chegarem ao objetivo novo traçado. Então seria definir novos projetos, o jeito de como fazer, sabe, desenhar o mapa, né, de preparar, de treinar e de guiar mesmo o seu time. E aí, com isso, você faz a implementação e acompanha os resultados para medir como é que as coisas estão aí evoluindo. Tudo isso a liderança deve fazer com muita transparência, com confiança, com uma comunicação clara, assertiva, para engajar as pessoas e ter sucesso na realização das mudanças. Bom, a gestão, né, a gestão do líder nesse processo de mudança não é ditar mudanças que não sejam devidamente organizadas, planejadas e principalmente alinhadas com as pessoas. Não se pode imaginar que as coisas elas vão acontecer apenas porque elas foram informadas, ou esperar que essas mudanças sejam orgânicas, né? Que as pessoas compreendam o que fazer sem que seja criado um plano, sem que eles sejam envolvidos, para que tenham compromisso e responsabilidade na condução dessas mudanças. Para os líderes, a gestão de mudança não é uma escolha, tá, gente? Por quê? Porque a gestão de mudanças, normalmente, ela é planejada em duas grandes frentes que a gente vai comentar aqui. A primeira, ela é organizacional e diz respeito ao novo rumo que a empresa quer que elas sejam realizadas, que ela seja direcionada. E nessa frente, normalmente são os gerentes, né, e os executivos de linha de comando que estão à frente elaborando as estratégias. A outra frente é a local, provavelmente é onde você se encontra, que é a implementação e o acompanhamento dessas ações que serão necessárias em cada divisão da empresa, mesmo que ela seja pequena, ou se ela for grande, mais ainda. Então, na linha de produção, nos escritórios, nas lojas, nas filiais e demais departamentos.
para garantir o processo dessas mudanças? Bem, nessas duas frentes, o líder ele é a figura central e determinante para o processo de mudança acontecer. Bom, por exemplo, vamos pensar numa orquestra que já tenha sido considerada a melhor pela crítica especializada, como a Orquestra Real Holandesa ou a Filarmônica de Berlim. Quem gosta de música clássica sabe que essas duas são muito interessantes. Evidentemente, elas têm músicos que são exímios no domínio de seus instrumentos. Porém, se a gente avaliar a composição de uma equipe, onde cada um dá a sua contribuição, e a gente tira a figura do maestro desses músicos, o que vai acontecer? Vai acontecer um desastre, porque nenhuma peça musical, por mais simples que ela seja, pode ser executada sem um regente. O mesmo acontece com a gestão de mudanças numa empresa. Se não tiver liderança, os profissionais eles ficam sem rumo, meio que feito baratas tontas, sabe? Claro que vão ter pessoas capazes de fazer, porém elas vão ficar à mercê das suas próprias ideias e das suas próprias forças. Por isso, a figura do líder à frente da mudança, como principal patrocinador, é fundamental. Ele precisa, de fato, acreditar na mudança, né, para que ela se torne possível. Bom, Érica, como eu devo conduzir a minha equipe às mudanças? Essa é uma pergunta bem comum. Bem, quando surge a necessidade de mudança, o cenário ele passa a ser como? De instabilidade e de insegurança. Pesquisas apontam como 5 os principais motivos de estresse no ambiente de trabalho. Eu vou relacionar aqui para você, tome nota. O primeiro é o desencontro das informações. O segundo são problemas com prioridade de tarefa. Depois, metas irreais, mudanças de prazo e, por fim, lideranças confusas. Essa pesquisa ela foi feita com mais de 1.400 profissionais ao redor do mundo, né? E o que isso significa? Que falta planejamento e falta comunicação. Esses são os principais motivos que afetam a produtividade das pessoas. Agora, traz isso para um cenário de mudanças. Então, o que é preciso fazer? O líder, ele precisa agir com verdade. É isso mesmo, gente. Precisa ter coragem para se conectar com as pessoas do time de uma maneira transparente e de uma maneira humana, assumindo que você não tem todas as respostas, nem sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Porém, você deve assumir uma atitude positiva que inspire confiança nas pessoas. Como assim, Érica? Desenha aí pra mim que eu não estou entendendo. O que eu estou dizendo é que o que vai inspirar a confiança na sua equipe será a sua postura em escutar as suas pessoas de um modo genuíno. Quais são os medos delas, as ansiedades, quais são as angústias e também estar preparado para ouvir os desabafos. Criar, sabe, momentos de aproximação com a sua equipe. Por exemplo, uma reunião matinal falando sobre o status, de como estão, né, as mudanças. Principalmente quando você estiver trabalhando em home office. É necessário você se esforçar para manter uma aproximação de contato e como grupo. As pessoas elas precisam se sentir uma unidade. No momento de mudanças e distanciamento, mesmo compartilhando o mesmo espaço físico, você só vai deixar, né, a distanciamento só vai deixar com que as pessoas se sintam ansiosas. É fundamental escolher canais de comunicação que sejam seguros, onde todos tenham acesso, onde possam ter as suas perguntas respondidas. E envolver as pessoas, por exemplo, dando espaço para que elas deem sugestões de ações que elas acreditam que contribuam com a mudança. Definir papéis e as responsabilidades de cada um, inclusive dizendo quais são os ganhos que cada um vai ter para evitar a resistência e que eles possam encarar os desafios e as mudanças contribuindo com o que cada um tem de melhor. Fazer sim aquele acompanhamento, sabe, o accountability, que é o acerto de contas do que foi combinado, mas, num caso de mudança, num tom de aprendizado. O que a gente pode aprender com isso? Como agir melhor numa situação futura? São perguntas que vocês devem fazer. Atitudes assim, o que elas vão fomentar? A confiança da equipe no processo como um todo. O líder é a ponte entre a empresa e os profissionais da equipe, por isso, tão importante. Mas antes disso, o que vai acontecer? O líder vai precisar se autoconhecer. E nesse caso, conhecer a maneira com que
você reage a essas mudanças, né? Quais são os gatilhos que são acionados em você quando você está num processo de mudança? Como que você reage emocionalmente a situações onde você não controla? Exemplo, se você não acredita que a mudança é possível ou tem dificuldade de lidar com mudanças, vai ser muito difícil você engajar as pessoas a fazer com que as coisas aconteçam, com que a mudança aconteça. Um estudo aponta que existem 5 estágios de mudança que todos nós sofremos em maior ou menor grau. Nós vamos falar sobre eles para você identificar como é que você se comporta, né, em quais desses estágios que você alterna emocionalmente. Para isso, nós vamos considerar aqui uma situação fictícia. Bom, finalmente você conseguiu fechar sua equipe dentro de um plano que você havia planejado. Após um ano de trabalho duro, você conseguiu ter bons profissionais com conhecimento, com as atividades bem adequadas ao perfil de cada um. Todos estão treinados e são engajados. Eles sabem que eles fazem parte da solução. E aí, um belo dia, um deles chama você para conversar e pede demissão porque ele vai morar fora. Mal você assimila esse desfalque, né, essa notícia, a sua liderança chega para você e informa que devido às condições, à economia, vai ser necessário cortar 2 pessoas da equipe. Bom, um já pediu demissão e agora você precisa escolher a outra pessoa. Você vai ter que enfrentar e realizar mudanças. E aí a gente começa falando dos 5 estágios para que essa mudança se concretize, para fazer sentido aí na sua cabeça. E o primeiro estágio é da negação. Bom, gente, nós somos programados para armazenar energia, tanto no cérebro quanto no corpo. E quando ocorre algo que vai exigir esforço da nossa parte, é comum a gente reagir com a resistência. Então você vai pensar, você vai dizer assim: cara, eu não acredito, isso não pode estar acontecendo. Bem, aí a gente vai para o segundo estágio, que é da raiva ou da luta, que gera um sentimento de revolta, sabe? Você se sente injustiçado e você fica com uma ira aí, meio que bravo com tudo. E aí você vai dizer: isso não é justo. Logo agora, essa crise, quando eu dou conta de ter uma equipe redondinha, me acontecem essas coisas, uma crise e um aventureiro. Bom, o terceiro estágio é aquele estágio da negociação. Então você fica fazendo uma barganha com você mesmo ou com as condições externas. E aí você vai dizer o seguinte: quer saber? Me preocupar não vai mudar a situação. Ou se alguns pratos caírem, paciência. Todos sabem, né, que trabalhar com 2 pessoas a menos no quadro vai interferir no resultado. Eu sou o responsável pela área, mas eu não sou aí o salvador da pátria. Bom, aí você pula para o 4º estágio, que é o da depressão. É quando você tem um sentimento que perdeu algo e fica ressentido. Você começa aquele processo de aceitar, mas você se coloca como vítima. E aí você diz o seguinte: mas, bom, fazer o quê, né? Não adianta, sempre acontece uma coisa para atrapalhar os meus planos. Eu nem sei exatamente por onde começar, como reestruturar, como dividir as atividades. Eu realmente me sinto esgotada e eu não estou me sentindo preparado para isso. Bom, e aí a gente pula para o 5º estágio, que é o da aceitação. E é a partir disso que você consegue identificar e criar soluções que sejam efetivamente eficientes para uma readequação e para iniciar as mudanças necessárias. É nesse estágio que a gente atinge a maturidade e a gente passa a encarar os fatos e a não evitá-los ou acionar aquele processo de resisti-los. E aí você pensa: bom, eu vou redistribuir as atividades entre os que ficaram, priorizar as atividades que a gente deve manter aí na ativa, verificar também quais são as necessidades e como eu posso renegociar os prazos. No momento de redução de quadro, é natural que algumas atividades sejam revisadas, algumas sejam descartadas. É a postura da liderança na gestão de mudanças que deve inspirar confiança no time. Por exemplo, se a mudança desencadeia em você a raiva, você se torna um ditador. E aí você começa a disparar ordens para todo lado. O que isso vai gerar? Vai gerar um descontentamento e uma desconfiança na sua equipe. Eles poderão até realizar as mudanças por medo, mas elas não se sustentarão.
Porque as pessoas, elas não se envolveram no processo, logo, elas não aprenderam. E aí, para voltar para o comportamento anterior é fácil. Ou o processo vai demorar muito devido à resistência que esse grupo tem à liderança. Bom, reagindo de maneira nervosa, por exemplo, ou agressiva, você não vai conseguir adeptos. Ou, por exemplo, se você tem uma atitude de negação frente às mudanças, vai evitar a orientação dos papéis de cada uma das pessoas, você não vai mostrar os ganhos que elas têm, né, que a empresa tem com isso, e isso fatalmente vai atrasar o processo necessário da mudança, que deveria ser mais ágil, ele vai ficar mais lento. E se você reage às mudanças de modo depressivo, você vai demonstrar o quê? Vitimismo, e vai gerar insegurança aí na sua equipe. Ou a equipe vai produzir menos do que poderia, porque elas vão estar motivadas aí com uma atitude negativa que você passou, e elas não vão se esforçar para identificar soluções eficientes. A equipe, gente, reflete as ações do líder de maneira a aceitar ou rejeitar. E é a sua postura que vai definir isso. Quanto mais você conhece o seu comportamento no processo da mudança, seja ele qual for, mais fácil vai ser para você evitar reações que vão te fazer perder bastante tempo com as pessoas. E se utilizar de recursos que vão ajudar a enfrentar as mudanças, com mais confiança, firmeza, e assim você vai proporcionar um diálogo mais aberto, uma participação ativa da sua equipe e acompanhamento constante. Isso também vai te ajudar no processo de empatia com seus liderados. Com autoconsciência, você passa a compreender que, assim como você, as pessoas da sua equipe, elas também passam por dificuldades emocionais referente a essas mudanças. É quando você tem maturidade para oferecer apoio. E aí você trabalha a favor da sua equipe sem olhar aqui para o próprio umbigo. Quando a equipe tem apoio da liderança, mesmo que a mudança seja drástica, vai ficar muito mais fácil deles aderirem e deles implementarem a mudança. Olha, gente, no processo, no início do processo, você vai sentir sim uma pressão natural para administrar as entregas da sua área. Afinal de contas, o cenário mudou, as expectativas foram redefinidas e tudo o que você precisa é o quê? É assumir que mudar é preciso e tentar administrar mais pratinhos. A cultura organizacional que define as nossas práticas, elas vão mesmo se misturar com as novas necessidades. E é nessa hora que o líder tem a missão de conectar os seus liderados com os novos planos da empresa. Como líder, você tem aí uma posição diferenciada. Você tem a visão do negócio, a responsabilidade voltados para o quê? Para o resultado da empresa. E você tem mais, você tem acesso a informações que você precisa que elas sejam disseminadas com a sua equipe, para que vocês tenham mais agilidade nas ações que vão influenciar e favorecerem as mudanças. Você vai funcionar como um comandante que dispõe do plano de voo e que tem lá as condições de fazer ajustes no caso de mudança dos ventos, das nuvens. O plano de voo, o que ele faz? Ele direciona você ao destino, mas é o conhecimento dos ventos, do clima, das tempestades, enfim, das nuvens carregadas, que vão te colocar a agir para garantir um voo seguro. O comandante, ele é responsável por manter a tripulação em segurança, inclusive emocional. Se identifica com isso? Como líder, você deverá compartilhar todas essas informações e conduzir de modo firme e seguro para dar estabilidade ao voo que está ali em turbulência. Inicialmente vai estar. São vários os motivos para que uma empresa decida fazer mudanças. E ela pode ser concorrência e perda de mercado, queda nas vendas, também pode ser baixa produtividade, às vezes perda de profissionais talentosos e precisa revisar o RH, queda nos lucros, e também pode ser uma crise econômica. Enfim, tantas coisas. Mas as empresas bem-sucedidas, o que elas têm em comum? Lideranças que estão à frente. Que mesmo numa situação emergencial, elas se colocam a serviço. E elas estão dispostas a contribuir com o que elas têm de melhor e também aprender rápido que as mudanças que estão acontecendo no mercado, ou na empresa, o que está impondo essas mudanças. Ou ainda aqueles que já identificam mudanças, mesmo que tudo esteja bem, e eles já possuem planos para agir em situações de crise.
que um líder deve agir numa gestão de mudança sem traumas ou resistências? Bom, a verdade é que cada pessoa tem um tipo de reação quando se depara com uma mudança e é o líder que precisa identificar e romper essas barreiras. Então, deixando o canal de comunicação aberto, né, com acesso livre mesmo, considerando os anseios dos profissionais. Porque muitos deles podem entender a mudança como uma ameaça de redução do quadro. Ou, por exemplo, acúmulo de funções, ou transferências repentinas para as outras áreas ou cidade. Para uns é um pouco mais fácil absorver que a empresa não vai ser a mesma. Para outros, isso vai significar uma perda de identidade e de vínculo, porque ele não vai mais se parecer com a nova proposta que a empresa tem. Um estudo recente trouxe alguns dados que mostram ruptura no comportamento do brasileiro frente a essas mudanças causadas em 2020 e vale a pena compartilhar aqui com você. Mesmo num cenário de incertezas e de alto desemprego, muitos brasileiros pediram demissão de seus empregos em 2020. Preferiram a instabilidade do desemprego no momento de crise. E o principal motivo é a busca por mais flexibilidade de horário ou de local de trabalho. As pessoas agora, elas estão mais preocupadas em trabalhar num ambiente, numa empresa que seja flexível, que permita a mobilidade, e elas buscam por mais saúde física e mental. 1 em cada 10 brasileiros entrevistados deixou o emprego voluntariamente no ano passado, ou seja, eles pediram demissão. E 31% disseram que planejam mudar de emprego em 2021, desse ano. Isso significa que numa situação extrema, as lideranças elas estão falhando. Falhando aonde? Em ouvir as necessidades das pessoas ou de se adaptarem a um novo formato de trabalho híbrido ou remoto. As pessoas querem ter essa flexibilidade. E você, líder, tem a responsabilidade de identificar onde estão essas forças e as fraquezas de cada um para trabalhar com atenção e respeito que cada pessoa merece. A forma como a liderança conduz as mudanças faz total diferença na receptividade, na aceitação de todos. A cada etapa, a cada processo alterado, a cada expectativa gerada e os resultados obtidos, além dos aprendizados, é essencial você compartilhar as informações e os aprendizados com a sua equipe. Não é possível gerir mudança sem considerar as reações emocionais, tanto as suas quanto das pessoas envolvidas. Além disso, por mais talentoso que você seja, mudar exige a participação das pessoas, para que o processo seja rápido e efetivo. Use então o seu talento para você mobilizar uma equipe que funcione bem, que atinja melhores resultados, né, do que uma pessoa trabalhando sozinha. O líder, ele deve ser o primeiro a absorver e aceitar a mudança. E assim ser o patrocinador das ações que vão iniciar, acompanhando e sedimentando as mudanças. Busque você entender os objetivos de cada mudança e compartilhe com a sua equipe. Lembrando que não é a mudança em si, mas que as pessoas reagem mais à maneira como você se posiciona frente a essas mudanças que vão interferir na adesão delas ou na rejeição. Então, se planejar e comunicar as mudanças de modo assertivo é ponto fundamental para o sucesso. Como dica, eu vou deixar 3 dicas aqui importantes para você. Primeiro, defina um novo plano e compartilhe os novos objetivos. Segundo, vale a pena você comunicar a visão e o objetivo da mudança para gerar o compromisso com soluções palpáveis. A terceira, traga um significado para a mudança. Aprendizados, os ganhos, etc. As pessoas precisam ver valor. Bom, estamos chegando ao final desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, e que seja útil para que vocês lidem, né, com os processos de mudança. Nesse canal a gente fala sobre liderança e como é possível ser mais eficiente de um jeito que você aproveite ao máximo a atividade que você está à frente. Se você chegou até aqui, eu peço que você curta o nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho para você receber notificações, além de compartilhar. Eu também quero saber a sua opinião. Então, deixe os seus comentários aqui embaixo
Eu vou ficando por aqui. Valeu, um grande abraço e até a próxima.